vamos lá, agora né, a gente faz perguntas populares aqui, né, doutor? Mesmo. Porque as pessoas devem se perguntar, poxa, mas o meu destino está traçado a partir do momento que aparece uma hérnia. Ok, mas pelo que eu sinceramente eu não imaginava que fosse de repente uma má formação ali e tal, mas assim, ela pode surgir em quadros de fragilidade também, né? Fragilidade muscular, né? Sim. Tá, vamos supor num cenário hipotético que a gente não queira chegar ao ponto cirúrgico, né? Uma pessoa que tem tendência e provavelmente não sabe, como que ela pode fazer para, se é que é possível, evitar, né, o aparecimento dessa hérnia? É possível, doutor? A gente fala no fortalecimento da musculatura. Às vezes o paciente já chega com a hérnia no consultório e fala, doutor, se eu fortalecer a musculatura, mas para fazer fortalecimento eu tenho que fazer força, né? Lógico que tem algumas fisioterapias, inclusive principalmente para diástase abdominal, que ajuda, que a diástase não é um buraco, a diástase é um afastamento da musculatura, que muitas vezes é corrigido com cirurgia plástica, e atualmente a gente consegue corrigir por via minimamente invasiva por vídeo também. A gente pode falar sobre isso depois. Mas a gente consegue fortalecer um pouco a musculatura. Mas se é um paciente que já tem hérnia, já tem propensão de hérnia, se ele fizer força, tendência é aumentar esse buraco, né? Então, assim, prevenir, não mesmo. Então, acaba, se a pessoa tem essa fragilidade, muito difícil fazer um fortalecimento, porque, digamos que a pessoa já tem o espaço entre os dedos já e tá criado, só falta passar. Então, fortalecer mesmo é meio difícil. Entendi. Tá, então beleza, ok. Chegamos a esse ponto que o destino da pessoa está traçado, a partir que a hérnia está no caminho dele, ela vai surgir, né? Eu queria, doutor, que você falasse, antigamente, quando a pessoa ela era diagnosticada com uma hérnia, eventualmente, quais eram os passos que ela ia seguir, né? Isso eu estou falando, vamos no cenário antes, né, da cirurgia, até para a gente poder tipificar as melhorias que a videocirurgia trouxe. Antes, quando se era diagnosticado com uma hérnia, o que deveria ser feito? Bom, antigamente, pessoal, vamos falar de hérnias inguinais, né, que são as hérnias que mais preocupam os homens e etc. A hérnia inguinal é aquela hérnia que aparece na virilha e às vezes pode descer para o testículo. É aquela hérnia que todo homem comenta do teste do exército de soprar a parte das costas da mão, que é justamente para ver se tem alguma dilatação ali. Que é quando a gente faz força, a tendência do nosso corpo é procurar um buraco para fugir, digamos assim. Então, se fizesse essa manobra de valsalva, que a gente chama manobra que dizem que fazem no exército... Quer dizer que o rendido era um cara nada mais nada menos que tinha uma hérnia? Era uma hérnia. A história mais ou menos é de uma hérnia. Então, desmistificamos uma coisa. Então, esse teste que nós fazemos na consulta, né, de fazer soprar o dorso da mão ou fazer contração na barriga para ver se tem uma dilatação na região testicular, é justamente para avaliar se tem ou não uma hérnia. Então, falando das hérnias inguinais, né, a cirurgia da hérnia é uma cirurgia antiga já. Cirurgia aberta é uma cirurgia antiga. Mas teve uma boa época que foi feita sem telas, né? Então era uma cirurgia com um número de recidiva um pouco maior. Então, hoje em dia, nós ainda operamos pacientes que operaram antigamente sem tela, que voltou a hérnia, tá? O que acontecia? Muitas vezes o paciente não operava. Não tinha... o próprio cirurgião falava que não era 100% e etc. Então, tem pacientes que vêm com essa queixa pra gente e falam, não, doutor, há 15 anos atrás, 20 anos atrás eu consultei, o médico falou que era sem tela, acabei não operando. É frequente a gente atender esse caso. E também tinha muitos pacientes, e tem pacientes hoje ainda que usam aquelas cintas para hérnia, que é como se fosse um coldre, digamos assim, uma cueca, uma cinta que o paciente coloca que fica comprimindo a região inguinal. Aquilo ali é uma forma completamente paliativa, né? Porque é um paciente que ele só vai ter um pouco mais de conforto, querendo ou não, pode passar um pouco de alça naquele momento ali, então é um pouco mais, é só para dar uma segurança para o paciente, né? Uma segurança que eu digo de segurar mesmo, de segurança, ele pode ter uma complicação do mesmo jeito. E logo em seguida, com o avanço das cirurgias e com a regulamentação, né, a padronização da cirurgia de Liechtenstein, né, que é o nome da cirurgia, já com tela, já com reparo melhor, então o paciente era submetido à cirurgia aberta,
né? A cirurgia aberta, que é feita até hoje, até nos grandes centros. Tive uma aula há 2 meses atrás no Rio de Janeiro, que veio um cirurgião dos Estados Unidos que ele faz robótica, faz vídeo e mesmo assim ainda faz aberta. Mas a preferência dele hoje em dia é vídeo e robótica. Depois desses pacientes que viram que na década de 80, 90, início dos anos 2000, o paciente com a hérnia operada aberta, baixa recidiva, mas mesmo assim, juntava um pouco de líquido, tinha risco de voltar, tudo isso. No meio dos anos 90, começaram a fazer a hérnia vídeo, né? A hérnia por vídeo. A hérnia por vídeo, como tudo que está se iniciando, foi batendo cabeça mesmo, né? Então, tinha paciente que não evoluía tão bem, tinha paciente que tinha dor, até a padronização da cirurgia. E nos últimos anos, raros são os casos que nós indicamos aberto, né? Com o treinamento, com a técnica bem feita, são raros os casos que eu indico aberto. Hoje em dia, 90% das minhas cirurgias eu indico vídeo. Mas ainda encontro essa barreira dos pacientes que que acham que a cirurgia não vai ser bem feita, né? Que por ser por vídeo, não, doutor, acho que cortando vai ver melhor. Então, por isso que eu trato toda consulta, independente de onde eu esteja, como uma aula. Então, eu tenho que mostrar para alguém as vantagens de algo, eu tenho que convencer, entre muitas aspas, alguém de algo. Eu tenho que mostrar por que essa pessoa tem que operar, entendeu? Ninguém está preparado para ser operado. Então, nos últimos anos, basicamente, quase todas as minhas cirurgias eu indico por vídeo, né? Justamente por ter mais segurança, por ter menos risco de recidiva, eu consegui colocar uma tela maior, melhor conforto para o paciente e melhor retorno para suas atividades também.